imenso amor sobre nossas vidas. Não há um dia, Senhor, que nós não nos debruçamos sobre esta verdade, que sem Ti nada podemos fazer. Nos ajuda e fala aos nossos corações. Para isso viemos aqui hoje. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Diante de nós está uma fração do livro de Isaías. O livro de Isaías é, em minha humilde opinião, um dos livros de maior importância para nós, porque ele faz menção, como nenhum outro livro, do sofrimento, do advento do sofrimento do Messias. Quando nós olhamos para o seu capítulo 53, para o seu capítulo 52, nós temos ali uma perspectiva assombrosa do que foi a crucificação. Esse livro começa com Isaías, que tinha alguma linhagem, já tendo visões. No seu capítulo 1 e no seu capítulo 2, Isaías está tendo visões. No seu capítulo 3 e no seu capítulo 4, Isaías está contando parábolas, está ensinando. No seu capítulo 5, Isaías está explicando uma das parábolas que ele contou. Portanto, nós entendemos que diante de nós está um homem vocacionado, chamado por Deus e cheio do Espírito Santo. O ponto é que no capítulo 6, ele tem um encontro que muda a sua vida em absoluto, porque vai nos dizer a história que Isaías era da família do rei Uzias, e Uzias, chegado ao seu tempo, o Senhor toma para si. Eu não sei se todos têm essa perspectiva, mas uma mudança de reino implica em muitas coisas para a família do rei. O rei é alguém que tem inimigos, tem pessoas que gostam, que não gostam, e Isaías então se vê no meio de uma mudança de tempos instituída pelo Senhor Deus. Mas diz-nos a Escritura, que é fiel e não mente, que neste momento de transição, neste momento onde havia alguma inquietação por parte de Isaías, os seus olhos se abrem e ele tem uma visão. Esta visão de Isaías, junto com as de Daniel, junto com as de Ezequiel, são visões que sempre movem a minha alma para um lugar de temor extremo, porque elas nos dão um vislumbre, junto com os escritos de Moisés, do Deus a que nós servimos. Isaías vai dizer que no ano que morre o rei Uzias, ele vê o Senhor. Ele não vê o mestre, ele não vê só uma figura de grande importância, mas ele vê aquele que era antes de que os mundos fossem criados. Ele não vê só alguém de grande influência, mas ele vê aquele que pelo poder do seu haja criou todas as coisas. Aquele que está sobre o trono não está inquieto, aquele que está sobre o trono não está agitado com a morte de Uzias, aquele que está sobre o trono não está perdido, nem muito menos está procurando conselhos. Naquele momento de inquietação de Isaías, ele levanta os seus olhos e ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E ele vai além na sua visão. Ele diz que a presença de Deus enchia todo o templo, que as orlas das suas vestes enchiam todo o templo. Dentro daquela visão terrível, ele também vê os serafos, que são os seres incandescentes, e eles cantavam um para os outros, escondendo rostos, pés, dizendo em língua original: Kadosh, 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 Adonai Savaot, Melo Kol Haaretz Kevodô, ou seja, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos.
e toda a terra, Kol Haaretz, está cheia da sua glória. Esta visão por si só me apavora, porque Isaías está dizendo que há no céu continuamente, diante de Deus, uma canção sendo entoada. Esta canção não é de medo, esta canção não é de tensão, mas está sendo cantada por seres incandescentes, que se encandecem com a presença de um ser eterno, criador de mundos. Ele está dizendo para quem quiser ouvir, que toda a terra, não há um lugar nessa terra, nem sobre o céu, nem sobre a terra, nem debaixo do mar, nem há nenhum lugar escondido aonde ele não esteja. Santo, santo, santo é aquele que está sentado sobre o trono, e toda a terra está completamente cheia da sua glória. E a Bíblia vai nos dizer que os umbrais das portas começaram a tremer. E quando nós olhamos verso a verso essa visão, ela realmente move os nossos corações. Porque Isaías está dizendo que as colunas umbrais das portas, que eram fortíssimos, começaram a tremer, não porque estava tendo um terremoto, não porque havia marcha de um exército se aproximando, não por causa de uma situação cataclísmica, não, a presença desse Deus, sem que houvesse nenhuma palavra em sua boca, começou a mover e mover e mover e mover e mover, de maneira tão intensa que as portas do lugar onde ele estava começaram a tremer. O ponto é que Isaías, quando tem essa visão, não pega um véu e começa a dançar. Isaías não pega o telefone e começa a fazer uma live. Isaías, quando vê o Eterno, não começa a pular, nem a rodar, nem a marchar para lugar nenhum. Diante da nua presença da onipotência, Isaías se prostra. Ele diz: ai de mim, porque eu vou morrer aqui, porque eu sei quem eu sou, e eu sei quem eu estou vendo. E nós já falamos que ele era alguém que profetizava, que era alguém que tinha visões, que era alguém que era usado por Deus. Mas o encontro com a nua presença da onipotência despertou no coração de Isaías a certeza de que, apesar daquilo que ele poderia ser, apesar da sua posição na sociedade junto ao rei, apesar dos seus canudos, da sua autoridade, do quanto Deus poderia tê-lo usado, ele precisava melhorar. Ele tinha em suas entranhas, nas cavernas mais profundas do seu coração, coisas que ele bem sabia que desagradariam aquele Deus. Isaías não estava confortável tendo a visão. Ele se prostra e diz: ai de mim que eu vou morrer, porque os meus olhos estão vendo o Senhor dos Exércitos, e eu sei que eu sou um homem de lábios impuros, e aonde eu também sei que caminho no meio de um povo de impuros lábios. Botando na ponta do lápis, Deus podia fulminar ele ali, Deus podia matar Isaías ali, e se Deus o matasse e o condenasse pelos seus atos, se ele fosse morto pela presença de um Senhor de toda a terra e lançado na caverna mais profunda do inferno, Deus ainda seria justo, maravilhoso e poderoso. Mas aprove ao Senhor, por intensa piedade, olhar para Isaías naquela condição e não matar. Antes decidiu o Eterno purificar-lhe. Então, um dos anjos sai de seu lugar, pega com uma tenaz, uma brasa acesa, e toca na boca de Isaías e diz: por causa disso, porque eu te purifiquei, porque a minha misericórdia te encontrou hoje, Isaías, o teu pecado foi tirado, e você é uma pessoa diferente, as tuas manchas foram limpas diante de mim. E logo após isso, preste atenção, logo após esse momento de um real encontro com Deus, logo após esse momento de real manifestação da presença
sei que alguns minutos atrás, estou parafraseando, por favor, tenha misericórdia de muitos cultos. Há alguns minutos atrás eu estava completamente pecador na tua frente, mas eu sei que a tua misericórdia me encontrou, tu me limpou os lábios. Senhor, eis-me aqui, eu quero ir, Senhor, envia-me a mim. Qual é a mensagem do Senhor para nós essa noite? Há intrinsecamente da parte de Deus nos evangelhos, que ocorrem muito depois daqui, uma ordenança para cada um de nós. Há um ide que ecoa desde a eternidade, passando do Antigo Testamento para o Novo Testamento e chega até os nossos dias de hoje. Jesus foi categórico em dizer que nós deveríamos de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura, estendendo as mãos e repreendendo os espíritos imundos. Mas quem é que tem essa vocação? Aquele que foi purificado. Quem é que se interessa em ir? Quem é que se interessa em fazer a obra de evangelismo? Quem é que se interessa em caminhar por onde quer que seja para fazer a obra do Senhor? Aquele que teve um encontro com Deus e teve a sua alma purificada. Este recebe do Eterno um fogo que o toca não só nos lábios, mas na mente e no coração, e o inquieta dia após dia. E este indivíduo não se conforma mais em não ser um ministro. Todos os dias, aonde quer que ele esteja, em qualquer lugar, de perto ou de longe, em lugares pequenos ou grandes, ele está gritando: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. É necessário da nossa parte um intenso encontro com Deus, para que nós possamos nos afastar do pequeno leite que recebemos quando aceitamos Jesus e começarmos a tomar o sólido alimento que acenderá em nossa mente a certeza de que cada um de nós, como disse o puritano, ou é um evangelista ou é um impostor. Nenhum cristão verdadeiro, ninguém que foi batizado com o Espírito Santo de verdade e que de verdade ama as Escrituras e que de verdade reconhece o sacrifício do Cristo, consegue ficar sentado no seu lugar sem convencer outra pessoa que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus batiza com o Espírito Santo, que Jesus leva para o céu. Todo verdadeiro cristão carrega em si a alcunha de missionário. E por que eu estou falando isso? Porque por vezes nós encontramos alguns que pensam ser cristãos não sendo missionários. É um punhado de pessoas que vem à igreja como se um lugar de encontro fosse, mas não é. Aqui nos reunimos para nos enchermos da presença de Deus, para nos curarmos as feridas uns dos outros, para ouvirmos as canções e as palavras e o nosso coração ser curado das feridas do campo de batalha. Mas todo verdadeiro cristão bem sabe que o verdadeiro evangelho é vivido desta porta para fora. Há ainda aqueles que desejam apenas estar em grandes eventos. Serei um missionário nos Estados Unidos, serei um missionário lá na África, serei um missionário em outros países. Deus chama estes também, mas nem todo mundo vai ser missionário nos Estados Unidos, nem todo mundo vai para a África, mas é inconcebível que nós abandonemos a nossa família à própria sorte. Você sabe qual é o meu maior ministério? Está ali, Raiz é Devido. É para eles que eu prego com a minha vida todos os dias. Eu não me preocupo se eu não subir no púlpito novamente. Eu vou continuar pregando para minha esposa e para o meu filho. Isto tem que entrar na nossa mente. Hoje é um culto de missões. E a missão não acontece apenas num formato macro, mas num formato micro também. Tu pode ser a voz
verdadeiro cristão não. O verdadeiro cristão não se conforma. Eu não me conformo. Eu passei algum tempo da minha vida trabalhando, viajando. E aí eu fui parar numa cidadezinha chamada Juruti. Quem conhece Juruti? Juruti é uma cidadezinha que fica no meio do rio Tapajós. Você só chega lá com 12 horas de barco, 6 horas de lancha ou meia hora no avião do Indiana Jones. Você está rindo porque você não entrou no avião comigo. Era avião e fumacê ao mesmo tempo. E quando sobrevoamos a selva, por vezes nós olhamos para baixo e vemos pequenas clareiras, pequeniníssimas clareiras. E alguém nos diz, ali existe alguém fazendo missões. Mas até onde os olhos alcançam é selva. Ali não tem fama, ali não tem riquezas, ali não tem aprovação, não tem multidões, ali não tem um carro blindado, sabe, irmão Assi? Ali não tem uma conta bancária gorda, mas tem pessoas que, como Isaías, um dia viram o Senhor e entenderam a misericórdia de Deus sobre a sua vida, e estão inquietas, não aceitando que outras pessoas que passem por ela vão para o inferno. Spurgeon, que é um dos maiores puritanos, é alguém que eu amo muito, diz: se as pessoas forem para o inferno, que elas possam ir pulando por cima de nós. Se eles decidirem ir para o inferno, que eles vão conosco agarrando as suas calças, implorando para que eles fiquem. O verdadeiro cristão é alguém que não olha o perdido e não julga, olha o caído e não o despreza, olha o perdido e não pisa sobre o pescoço dele, porque ele sabe que a diferença entre aquele homem miserável e a sua própria pessoa é a misericórdia de Deus. Portanto, aquele que conhece a Cristo, aquele que teve a visão real de reino de Deus, aquele que realmente teve uma experiência poderosa com Deus, ele é um missionário. Ele está o tempo todo buscando uma nova maneira de evangelizar. Ele usa a sua rede social de maneira produtiva, ele usa a sua voz de maneira produtiva. Uma vez um grande puritano também disse: pregue o evangelho, pregue mesmo, se necessário, use palavras, se necessário, mas se não, que a tua conduta seja excelente a ponto de convencer pessoas, que a sua maneira de vestir seja perfeita a ponto de convencer pessoas, seja um bom pagador, seja um bom amigo, age de tal maneira que as pessoas olhem para ti e falem: tem alguma coisa diferente. Não é possível que ele tenha alguma coisa diferente e desejem o Cristo através da sua vida. Eu lembro que eu estava lá em Santarém uma vez e um rapaz queria me bater em Santarém. Eu falei: meu Deus, só sai daqui de avião. Eu sou carioca, a minha cara de lutador não tem. O que eu vou fazer nesse lugar, Jesus? Entreguei na mão de Deus. E aquele rapaz verbalizando, e daqui a pouco ele falou assim: não é possível que alguém seja certinho como você é. Eu falei: tá aqui, é isso aqui. Calei a minha boca, na frente de todo mundo. Em vez de querer replicar, de querer bater, de querer ser um machão, eu falei: Jesus, me defende. Eita glória. Senhor, ele é só uma alma perdida, ele só está machucado, Jesus. Ele é só alguém que não te conhece. Jesus, eu te conheço, eu sei quem o Senhor é. Mas o Saulo não te conhece, Jesus, ajuda Saulo. E depois ele bateu lá na porta do meu quarto no hotel. Ele: Gerson, eu estou aqui para te pedir perdão. Meu amigo, o que aconteceu hoje? Olha, você está aqui há 40 dias. Eu não vi você olhar para uma menina. E eu não vi você também falar um palavrão. Aleluia. E você também, quando a gente ouve a nossa música, que não é uma música cristã, você não repreende a gente. E quando a gente fala da nossa santa, você também não fala que a gente está errado. Você nos trata com amor ainda assim. E ainda que a gente te sobrecarregue de trabalhos, às vezes até deboche de você, por ser de outro estado, por falar diferente, você permanece calado. E eu achava que era impossível ser crente igual a você, porque eu durante 40 dias te perturbei muito, mas você nunca me olhou de maneira diferente, nem me tratou mal. E ontem, enquanto eu gritava com você, você olhou para mim e não falou nada. Gerson, eu quero
vovô teve um evento que pessoas entraram na casa dele. Vovô leva 8 facadas. A mulher dele é espancada. Vovô chegou no CTI azul. Vovô cheio de machucado, respirando de maneira dificultosa. Vô, por que o senhor não chamou ajuda? Por que o senhor não gritou para alguém vir te ajudar? Meu avô me disse, porque eu estava falando de Jesus para ele. Enquanto ele me perfurava, eu dizia, Jesus tem um plano na sua vida, rapaz. Você está fazendo isso aqui, mas o teu lugar é o céu. Jesus tem uma vida diferente para você. E o que nós temos feito com o que recebemos de Deus? Temos colocado o Evangelho dentro de uma sacola e guardado no bolso. Temos tratado o Pai da Luzes como um gênio da lâmpada e vamos a Ele como precisamos de alguma coisa, mas não. Grande é a nossa missão nesse tempo. O Senhor chama cada um de nós que está aqui hoje e diz ao alto e bom som: você é um missionário, eu estou contando contigo. Você é missionário, eu estou contando contigo. As tuas experiências, as coisas que você passou, as coisas que eu fiz você vencer, é para que você grite para outras pessoas e elas venham até mim. Quando eu vejo, e de certa forma, eu não vou dizer irrito, porque é uma palavra muito pesada, a gente se desconcerta quando vemos pequenas coisas que fogem a essa realidade de verdade. O nosso coração, ele começa a se questionar se a conversão dessa pessoa é genuína. Porque o que vemos hoje? Não, longe daqui esse discurso. Nós vemos pessoas que estão aqui, mas a discussão não é um método de ganhar almas. É para quem vai liderar o departamento. A discussão é para quem vai estar à frente no ano tal e no ano tal. A discussão é porque fulano não foi excluído, porque ciclano não foi excluído. E tem pessoas que, gastando o seu tempo de maneira miserável e pequena, se ajuntam como formigas sobre um doce para falar de coisas que não levam a gente a lugar nenhum, que nos dividem e dão a Satanás lugar no nosso meio. Há poder no sangue de Jesus. Nós não fomos chamados para isso. Quantas pessoas já ganhamos para Jesus até aqui? Quantas vezes nós nos colocamos de pé diante de 1, de 2 ou de 10 e dissemos a Ele: você precisa de Jesus, você precisa de Jesus, a solução da sua vida é Jesus, Deus tem uma resposta para você. Quantas vezes até aqui neste ano nós nos preocupamos com aqueles que ninguém deseja? Porque amar Paulo, irmão, é muito fácil. Amar Saulo é diferente. Mas entre o Paulo e o Saulo é um encontro com Deus só. Aleluia. E às vezes essa palavra está na tua boca, está na terra, está contigo. E essas pessoas que você talvez não goste tanto, depende da sua ministração para conhecer a Deus e ter a vida completamente reformada. Hoje nós falamos sobre missões. E enquanto estamos aqui, existem pessoas escondidas em buracos na terra. Existem pessoas fugindo de assassinos. Existem pessoas sofrendo, passando fome, sendo perseguidas por falar do amor de Deus. E o que nós estamos fazendo com a nossa liberdade? Nós indo um pouco além, olhando para o livro dos mártires. Existiu uma mulher, e está lá no livro dos mártires de John Fox. Eu recomendo a todos vocês lerem. A Marta me emprestou dela, não devolveu até hoje. Marta, me perdoe, em nome de Jesus. Estou olhando de novo, tá? Já te devolvo, tá? Antes de Jesus voltar, eu te devolvo. E aí, lá tem uma mulher chamada Felicitate. E Felicitate tem 5 filhos. Uma mulher rica, de muito poder. E descobre que Felicitate, na época de uma grande perseguição, era crente. Tinha conhecido Jesus. Pegam os seus 5 filhos, enfileiram diante dela 5 crianças. Talvez você que não tenha pai não pode compreender isso perfeitamente, mas quem é pai aqui vai entender o que eu estou
Você nega Jesus? Não. Aí ela vê o filho dela com as vísceras espalhadas embaixo do penhasco. Saem dali com os outros 4. Você nega Jesus? Não. Pegam os outros 2 filhos, abrem a cabeça com garrote. A cabeça da criança é amassada até explodir e o cérebro voar dali de dentro. Tu nega Jesus? Não. Ok. Os outros filhos foram mortos à espada. Com a espada que mataram os filhos dela, mataram ela também. Esse livro também vai falar sobre Inácio. Estudem sobre Inácio, um homem de Deus, muitos escritos maravilhosos. Inácio, quando está indo ser comido por feras, começa a cantar, e o coração dele está feliz, porque ele diz: agora meus ossos serão moídos, minha carne será dilacerada, e quem sabe eu poderei ser digno de ser chamado de um servo de Cristo. E cá estamos nós, com intensa liberdade, cheio de internet, e cheio dos nossos ar-condicionados, e dando tempo nas redes sociais. E o que temos feito aqui? Partindo do ponto que Deus é justo, partindo do ponto que Ele é aquele que mede os mundos em balança de precisão. Meu querido, minha querida, você acha que Deus vai colocar felicidade e a gente no mesmo lugar? Ah, o glória acaba, mas é por bem da gente, né? Jesus às vezes dá uma sacudida, mas é por amor. É para você entender que você não está aqui passeando, não. Que tem gente que você precisa ganhar para Jesus, que vai te fazer bem. Gerson, mas e você? Você poderia falar alguém que você ganhou para Jesus, que mudou a sua vida? Sim, Raíza. Ganhei Raíza para Jesus, é minha esposa hoje. Você está aí, eu estou solteiro. Você está evangelizando um pouco, cara. De repente a sua esposa é alguém que você vai evangelizar, vai vir lá. Alejandro, Jennifer ganhou para Jesus, está ali. Firme e constante na obra do Senhor. Portanto, amados, que o nosso coração seja cheio hoje pela certeza da alta necessidade do evangelismo. Que a gente possa estar plenamente inquieto pelas almas que perecem, tendo por certo que responderemos a Deus pelo que temos feito. É necessário nós olharmos para esse ponto de Isaías, do livro de Isaías, dessa passagem do encontro com Deus. E se não encontrarmos hoje, fazendo uma autoavaliação do nosso espírito, uma inquietação pelo ID, entendermos que talvez ainda não conhecemos Deus como deveríamos, ainda não temos o espírito ardendo no nosso coração, porque Satanás também tem seus milagres, Satanás também sabe falar língua estranha, Satanás também sabe dar visão. E aí, a gente corre o risco de ser aquela pessoa que, Senhor, mas no teu nome, Senhor, eu fiz muitas coisas, eu fiz coisas impressionantes. Apartai-vos de mim. Eu não sei quem é você, porque segundo o que está escrito, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá. E Paulo fala: tem de misericórdia de alguns, arrebatando-os de dentro do fogo. E esta é a nossa função aqui neste mundo. Amados, caminhando para o final, eu digo a todo mundo aqui, e a maioria já ouviu isso mais de 1000 vezes. Há pessoas aqui que me pegaram no colo, mas o Senhor me trouxe aqui hoje para te dizer: acenda no seu coração a chama de missões, acenda no seu coração hoje o inconformismo por esse mundo perdido. Vá no evangelismo mesmo e fale as verdades do evangelho mesmo, e se esteja inquieto, esteja até perturbado quando se passar um mês inteiro e você não lançar nenhuma semente na vida de ninguém, porque neste mundo nós teremos o quê? Aflições, gente. Mas tem gente dizendo aí que a gente vai dar uma oferta de 500 e a igreja não é isso não? No mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom? Porque eu venci o mundo. E às vezes a gente olha para o chamado, para este chamado, e pensa: mas isso não vai me dar retorno, isso não dá dinheiro. Pregar a verdade não dá dinheiro, falar a verdade, esse tipo de trabalho não dá reconhecimento.
Amados, me deixa ser bem sincero. Eu não espero reconhecimento de ninguém nesse mundo. Aleluia. O que faço, eu faço com amor. Porque eu vi um certo Paulo de Tarso escrever a espinha dorsal do nosso Evangelho e no fim dizer: eu combati um bom combate. Meu Deus. O combate foi difícil, foi bom, mas eu combati até o finalzinho. Eu guardei a minha carreira, terminei a carreira e guardei mas agora está e vai receber a coroa que está preparada. E o meu coração é um coração que aprendeu que não é sobre a aceitação de homens, não é sobre os grandes eventos, é sobre o Cristo crucificado e o quanto dele eu tenho dentro do meu coração. O missionário é alguém que, como Isaías, tem um verdadeiro encontro com Deus e a partir dali, envia-me a mim, Senhor. Senhor, eu quero ir. Mas é perigo, envia-me a mim, Senhor. Eu quero ir. Não me deixa de fora disso, não. Uma vez, um grande homem de Deus disse: Senhor, me livre de viver inutilmente. E eu acho que esse é o pesadelo do verdadeiro cristão, sabe? A gente viver na nossa vida, dia após dia, e não produz nada, como uma figueira cheia de flores, cheia de folhas, que Jesus chega perto e não tem fruto nenhum. Meu Deus. E aquela situação enfurece o nosso Senhor, porque parece que é muito bonita, parece que tem muito, mas não tem nada, só tem aparência. Mas que nós, e eu penso nesse momento, no nosso último momento de vida, depois de nós tivéssemos corrido toda a nossa carreira e tivermos sofrido as aflições do Evangelho, bem sabendo que estamos a passos da eternidade, possamos olhar para cima e dizer: Senhor, eu sei que eu fui um homem miserável e cheio de pecados. Eu sei que muitas vezes eu não fui o que eu deveria ser, Senhor. Senhor, eu caí, eu falhei, Senhor. Eu fui, Senhor, alguém que não poderia ter sido melhor. Mas aqui está, Senhor, nas minhas mãos, tudo que eu fiz em Teu nome. Aqui está nas minhas mãos, Senhor, as minhas obras pelo Seu reino. Aqui está nas minhas mãos os frutos dignos de arrependimento. E eu te entrego, Senhor, isso. Oh, glória a Deus. O Apocalipse é que eu falo, termino. Ele fala sobre o tribunal de Cristo. Ali já estaremos salvos, mas Ele julgará nossas obras. Você pensa sobre isso? Ou não pensou sobre isso essa semana? Deus enviou o seu Filho. Não. Deus idealizou o universo para nós. Depois disso, Ele criou toda uma natureza ao nosso redor. O homem cai. Ele enviou o seu Filho para nós. E o sangue do seu Filho nos conecta a Ele novamente, nos dá esperança. Mais do que isso, Ele envia até nós o Consolador, que deixa à nossa disposição muitos dons. E o que a gente está fazendo com isso? O que é para refletirmos. Quem dá doutrina é o pastor da igreja. Isso não é doutrina, isso é uma reflexão. Reflita sobre isso. O que você tem feito com aquilo que você recebeu do Senhor? E aqui eu queria propor um desafio a todos nós, que antes do final do ano, cada um aqui tenha ganhado uma pessoa para Jesus. Uma pessoa para Jesus. Porque se cada um aqui ganhar uma pessoa para Jesus, no ano que vem teremos o dobro de pessoas que temos aqui agora. A gente não precisa pensar em multidões. Uma pessoa para Jesus. E possamos lançar no coração dessa uma pessoa o mesmo desafio. Que cada ano você possa ganhar uma pessoa para Jesus. E assim possamos ir de ponto em ponto fazendo a obra de Deus. A verdade é que missões é para quem tem coragem. É para coisa de homem. É coisa de mulher, de gente séria. Tem um termo. Eu tenho um professor que ele tem um termo que é emocionado. O emocionado não vai não. Porque no primeiro folheto que viram a cara para ele, ele sai correndo.
No primeiro demônio que dá uma rosnada, o demônio rosna para um lado e ele corre para o outro. Mas aqueles irmãos que estão em Cristo, ele não olha para isso não. Porque ele sabe que há uma recompensa no céu. E para lá estamos indo, hein? Esse momento é inevitável. Eu passei muito tempo pensando sobre a minha vida pessoal, sobre a minha vida material, o que eu teria, o que eu não teria, onde eu estaria, aonde eu não estaria. Até que eu comecei a perder amigos muito jovens, em momentos. Tinha 37 anos. Tinha 26 anos. Foi. Tinha 16 anos. E foi embora. E eu tenho 37. E eu não sei a idade dos senhores. Para as irmãs eu não vou perguntar, porque é feio. Mas quem disse, eu repito, que tu vai estar vivo amanhã? E se tudo que tu tiver para apresentar a Deus é o que tu tem nas mãos agora, como está o teu coração com essa notícia? Tu está tranquilo? Ou isso te agita o espírito? Porque talvez alguns estejam pensando, depois que eu conseguir trabalho, eu faço a obra de Deus. Depois que eu casar, eu vou fazer com o meu marido a obra de Deus. Depois que eu tiver meu filho, que eu criar meu filho, eu vou fazer a obra de Deus. Só que o tempo, ele urge. É verdade. O tempo urge. Nós vimos aí as grandes enchentes que assolaram o nosso país. Pessoas morrendo como areias de praia. Vemos aviões que se levantam e não pousam, caem no meio do caminho. Vemos guerras, bombas que caem de maneira catastrófica. Vemos pessoas, milhares de pessoas, muitas pessoas, que acordam de manhã, dão um beijo na esposa e não voltam para casa porque alguma coisa acontece. E a gente está no meio desse contexto achando que tem mais 10, 20 anos para fazer a obra de Deus. A hora é agora. O momento é este. Seja um missionário a partir de agora. No meio da tua família, no meio da tua casa, no meio da tua parentela, lá no seu trabalho, seja um missionário lá, seja um missionário na sua faculdade. Eu estou sendo lá na minha faculdade é batistona, mas eu sou a resistência, né? Às vezes não pode falar muito, porque para não criar atrito. Aí vira e mexe que tem um lá que está perdido, mas está lá. Ele tem até um canudo de bacharel, mas não sabe nem o que está fazendo lá. E a gente vai lá, aconselha e fala do amor de Deus e ele aceita Jesus de verdade. Às vezes eu estou lá no meu trabalho e alguém me fala assim, poxa, você é o crente, né, filho? O próprio. Pode falar. Aí a pessoa faz uma pergunta, depois da pergunta a gente já coloca uma mensagem, depois da mensagem uma reflexão, depois da reflexão um convite. E quando a gente menos espera, tem gente aceitando Jesus. Todo evangelista sabe que não há alegria maior do que esta, do que pregar e ver as pessoas levantando as suas mãos, mas não há alguma alegria maior que essa no nosso lixo, não. Você saber que você foi o canal de Deus para a vida de alguém, que Deus Todo-Poderoso olhou do céu e usou você, para salvar a vida de alguém, e que o Espírito Santo de Deus, ele nos acenda ao Espírito e fale melhor em nossos corações. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe a nosso irmão Diácono Gerson. La verdad es que yo con mi palabra, ¿cuántos fueron alimentados por el poder de la palabra de Dios? Muchas veces en iglesia asambleana está un poquito acostumbrado a mucho movimiento, cuidar, para la lengua, pero hoy, hermano, ¿sabe? Mi espíritu se alimentó, mi fe se alimentó. Fue una vacina de fe a través de la palabra. La palabra me impulsó a mí a empezar a movilizarme. Que Dios continúe fortaleciendo a nuestro hermano diácono Gerson, junto a su esposa, su familia. Muito obrigado. Yo falo que está en su casa, él siempre ha sido de acá. Y ahora está con la oportunidad de nuestra hermana Graciela, que va a hacer la presentación de los visitantes. Que Dios abençoe a nuestra hermana Graciela. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Estaremos fazendo o anúncio dos irmãos que estão nos visitando. Todos que estão aqui, na verdade,
apesar de não serem da nossa igreja, estão sempre conosco, né? Tem um casal, acho que eles já foram, o Gilson e a Cláudia, que estão sempre aqui conosco pela manhã na escola dominical. A nossa irmã Milene, da Assembleia de Deus de Coluna de Fogo, que também sempre está aqui conosco, né? O nosso pregador, Diácono Gerson, a sua família, a Suzane, né, que está aqui conosco. Nós gostaríamos, né, de saudá-los, né, com a gloriosa paz do Senhor. Como nós vamos cumprimentar os nossos irmãos, sejam bem-vindos em nome de Jesus, vamos falar todos juntos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre. É um prazer tê-los conosco. Aqueles que estão nos visitando vão ganhar uma lembrancinha, né, aqui das nossas crianças. Né? Gostaria também de fazer alguns informes sobre as atividades do Departamento de Missões. Né? Toda terça-feira, né, às 9 horas da manhã, nós temos o evangelismo aqui no Hospital Pedro Ernesto, aqui na 28 de setembro. E toda sexta-feira temos também evangelismo na Praça Barão de Drummond, conhecida também como Praça 7, às 6h30, né, da noite. Então, todos os irmãos que quiserem participar, né, das atividades do Departamento de Missões, quiserem cooperar, né, estarem presentes, são bem-vindos. Procurem, né, o missionário Gerson, nossa irmã Assi, que estão responsáveis também, nosso pastor Robson, e todos aqueles que puderem participar estejam presentes. Nós também tivemos esse mês de janeiro o nosso primeiro café missionário, né, com o objetivo de capacitar os irmãos e irmãs para missões e evangelismo, né? Tivemos, né, o pastor Robson falando sobre evangelização de dependentes químicos, a nossa irmã Débora, né, ali do Sinai, falou sobre evangelismo com crianças, para crianças, né? Nosso missionário Gerson falou também sobre o evangelismo em geral, né, alguns procedimentos, e né, a intenção do departamento fazer esse projeto, né, esse café missionário, uma vez ao mês durante, né, todo o ano. Então, os irmãos que puderem estar presentes serão bem-vindos, né, como foi pregado aqui, né, um chamado para toda a igreja. Eu agradeço, né, a minha participação em nome de Jesus. Gloria a Deus. Está con la oportunidad nuestro pastor Genario para dirigirse a la iglesia. Aleluia. Foi pregada a palavra de Deus. Quero saber nesta noite se tem aqui alguém que queira compartilhar conosco esta salvação. Se tem aqui uma pessoa que ainda não é crente, que queira hoje aceitar Jesus ou voltar para Jesus, levanta a sua mão. Tem aqui alguém, porque a mensagem foi direta ao coração. Não tem? Então, amém, nós teremos. Amanhã, 6 horas, nós estamos aqui orando. De 6 às 7h30. Tá bem? De segunda a sexta, orando. Estamos orando pelo evangelismo, tá, irmão? Estamos orando aqui todos os dias, porque, como o irmão falou, tem aquele que vai, tem aquele que vai para outros países, mas também tem os que oram. Não pode ir, mas estamos orando. Graças a Deus, tá bem? Terça-feira nós temos aqui também culto de doutrina. Venha aprender a palavra de Deus, tá bem? Na quarta-feira temos os trabalhos nas congregações. Na quinta-feira, aqui de 5 horas da tarde, nós temos o trabalho de oração, o ciclo de oração. À noite nós temos um glorioso culto de pregação como hoje, tá bem? Na sexta-feira nós temos aqui à noite, às vezes eu fico pensando lá no evangelismo, mas nós estamos aqui preparando os novos convertidos. É por isso que ainda não estive lá no evangelismo, preparando os novos convertidos para o batismo, entendeu? No sábado, esse sábado nós não vamos ter só a oração de 9 horas.
vai ser com toda a igreja aqui de 9 horas. E nós teremos também a ceia. Esse próximo domingo teremos já é ceia. Já é ceia. Não falta, tá bom? Primeiro domingo. Vamos ficar em pé e vamos agradecer a Deus. Nós temos também a cantina. Você comprando lanche, você estará ajudando a construção ali à direita, né? Paramos um pouquinho lá, porque compramos essa outra parte aqui, que aqui foi o pastor anterior, o pastor Antônio Messias, deu essa igreja para ajudar lá na construção. Mas agora nós estamos novamente resgatando este lugar para nós. Graças a Deus já pagamos a primeira prestação. São 72 prestações. Faltam ainda 71, porque já pagamos a primeira prestação. Pastor, como é? Não se preocupe. Deus sabe por que nós estamos resgatando aqui este lugar, tá bem? Então vamos agradecer agora a Deus. Eu quero agradecer também a cada um dos visitantes. Deus abençoe, né, cada um dos visitantes, que o Senhor venha orientar e ajudar. Pastel, cachorro quente, graças a Deus. É o que nós temos aqui e vamos agora agradecer. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra que tu tens transmitido ao nosso coração, por este culto abençoado, Senhor, que tu tens nos permitido oferecer a ti, Senhor, em louvor e adoração. Agora, Senhor, vamos para os nossos lares. Toma a nossa vida em tuas mãos, nos livra, meu Senhor, dos pensamentos dos homens sanguinários. Cega os inimigos para que não vejam o teu povo, Senhor. Guarda debaixo das tuas mãos. Que possamos chegar em paz, meu Senhor, nos nossos lares, assim como em paz nós saímos de lá. Dá-nos a tua bênção e a tua graça, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. O amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo que aguarda a sua vinda. Todos irmos juntos. Amém. A vitória é nossa. Operando Deus. É nada em nome